Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 23 de março, celebramos São Turíbio de Mogrovejo. Nosso santo de hoje nasceu em Maiorca, na Espanha, no ano de 1538. Nasceu numa família rica, nobre, e muito com a ajuda do tio dele, que era cônego. Ele estudou por várias universidades importantes da Espanha, chegou a fazer doutorado em Direito, em Oviedo, chegou a iniciar sua preparação para o sacerdócio, recebeu a tonsura sobre a cabeça, mas decidiu não complementar essa formação. Ele acabou chamando muito a atenção do rei da Espanha na época, que era Filipe II, e Filipe II, vendo todas as qualidades dele, o chamou para ser presidente do Tribunal da Inquisição em Granada, mesmo que ele fosse leigo, o que não era comum. Geralmente, somente sacerdotes ocupavam esse tipo de missão, e ele ocupou com muita altivez moral, com muita correção, e Filipe II começou a enfrentar muitos problemas relacionados ao Peru, que era uma colônia espanhola na época. E para resolver os problemas com o Peru, ele pensou em mandar São Turíbio como arcebispo para Peru. Então ele conversou com o Papa, que então era o Papa Gregório XIII. O Papa consentiu, foi difícil convencer São Turíbio, mas ele aceitou. Foi recebendo todas as ordenações que eram necessárias, até que ele foi sagrado bispo, e já como bispo, por volta de 40 anos de idade, ele viajou para Lima, no Peru, para administrar aquela arquidiocese. E ele foi um grande bispo, com justiça reconhecido depois como grande apóstolo do Peru. Ele tinha muito zelo pastoral, visitou várias vezes todas as regiões da arquidiocese, que era imensa, pegava os Andes, que eram regiões muito frias, também tinha regiões desérticas, e ele visitou cada lugarejo, cada lugar, várias vezes, fundando paróquias, organizando sínodos, para organizar a evangelização no Peru, sobretudo também para colocar no Peru as decisões tomadas pela Igreja no Concílio de Trento, e colocando em prática essas determinações de Trento. Por exemplo, ele mandou construir o primeiro seminário das Américas, que aconteceu lá em Lima, no Peru, para a formação dos novos padres. Nesse processo, ele enfrentou oposições dos vice-reis, do próprio rei, do Conselho das Índias, que tinha uma importância grande naquela época. Logo que ele chegou a Lima, ele ficou muito comovido com a situação, principalmente dos índios, que viviam muitos na miséria, sendo explorados pelos colonizadores espanhóis. Então logo ele aprendeu a língua dos índios e começou a defendê-los. E passou a ser muito querido pelos índios, tanto que ele conseguiu converter muitos índios com as suas pregações, com a sua proximidade pastoral, etc. E numa dessas vezes em que ele estava em visita pastoral, bem longe da cidade de Lima, ele ficou muito doente, viu que a morte se aproximava, decidiu doar todos os seus bens, inclusive suas roupas, para os pobres, e acabou morrendo com 68 anos de idade no dia 23 de março de 1606, sendo canonizado pouco mais de um século depois, no ano de 1726, pelo Papa Bento XIII, que nessa mesma cerimônia o instituiu como apóstolo e padroeiro do Peru. Interessante também citarmos que São Turíbio ele chegou a formar, catequizar e crismar 3 santos peruanos: Santa Rosa de Lima, São Francisco Solano e São Martinho de Porres, o que mostra provavelmente os maiores frutos da sua evangelização no Peru. Ele deixou santos, e isso, como força de evangelização no território, é inigualável. Nos inspiremos na vida desse grande bispo, apóstolo do Peru, grande pastor da igreja, que deixou seu coração arder pela salvação das almas. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta e não tenhamos receio de ir ao encontro dos nossos irmãos pela salvação das almas. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós.